irmãos, com a paz do Senhor. Saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje também na ADEF Luxemburgo, a ADEF Stencil, também faz um ano, é um aniversário que aquela grande igreja naquela nação, ela faz, onde está também o nosso pastor Abraham Robson Ferreira, com a sua esposa, com o nosso pastor amigo Davi Boa Sorte e a sua digníssima esposa, estão ali naquela cidade a apoiar aquele grande trabalho que está neste momento, neste preciso momento, a decorrer naquela cidade. Também, reforçando mais uma vez, meus queridos, no dia 2/4, o próximo sábado, grande encontro de casais. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixe o seu filho com alguém de confiança, com um familiar, com o avô, com a avó, com um tio, com uma tia, com o irmão, e venha sozinho, venha ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que este encontro de casais será algo de magnífico para a sua vida, para o seu casamento. No sábado passado, faz agora 15 dias, foi o grande encontro de casais na ADEF Bilbao, ali com o nosso pastor Efferson Kennedy e a nossa pastora Samara. Este sábado foi ali na ADEF em Luxemburgo, com o nosso pastor Jonatas Lemos e também pastora Mary Lemos. E no próximo sábado será aqui na ADEF Sede, onde carinhosamente cada casal vai ser recebido com amor e com muita alegria. Também, mais uma vez reforçando o que o nosso co-pastor falou aqui neste momento, a EMADEF, a grande EMADEF, o grande encontro de mulheres na ADEF Sede, às 9 horas da manhã, onde Deus com certeza irá falar poderosamente para as mulheres, não só nesta nação, mas de todas as nações circunvizinhas e quem sabe do mundo. Irmãos, grandes coisas Deus está a fazer através deste ministério, Deus está a operar maravilhas, Deus está a abençoar. Será o maior encontro de mulheres que a ADEF alguma vez presenciou até aos dias de hoje. Será o princípio de grandes encontros de multidões de mulheres que acorrerão para as casas de Deus para ouvir a palavra do Senhor. Meus queridos, sem mais delongas, abramos aqui a nossa Bíblia em Isaías, livro de Isaías, profeta maior, cumprimentando a nossa pastora Samara. É uma grande alegria tê-la aqui, esta jovem ao qual nós convivemos há cerca de 12 anos. Há cerca de 12 anos que este ministério, vai para 12 anos que ele existe aqui na nação portuguesa, e tive o privilégio também de vê-la desde muito jovem na casa do Senhor, conjuntamente com o nosso vice-presidente e a nossa pastora Marta, aqui nesta casa de oração. A ela, ao meu querido pastor Efferson Kennedy, filho do nosso pastor presidente, ao qual tanto honram a Deus com a sua entrega total ao Senhor. Continuem dessa forma a fazer a obra do Senhor, pois com certeza Deus tem um grande projeto para a vossa vida que se irá concretizar, onde as multidões acorrerão através dos seus servos e das suas servas, acorrerão através daqueles que verdadeiramente se entregam nos caminhos do Senhor. Isaías capítulo 37, versículo 14. Quem abriu, diga amém. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Até aqui, irmãos.
palavra de Deus, ela nos fala de um tempo como em tantos outros tempos, de tempos difíceis. Eram tempos de guerra. Eram tempos em que o mundo vivia em atribulação. Senaqueribe, o rei da Assíria, tinham conquistado o reino do norte. 10 tribos tinham sido conquistadas. E aqueles homens e aquelas mulheres conquistados pelo aquele reino, pelo aquele rei, que naquele momento era a mão de Deus sobre aquele reino do norte, porque era um reino que pecava com muita insistência e que não se arrependia dos seus pecados. Então Deus agarra em uma nação ímpia, em um rei ímpio, e acaba por levá-lo ao reino do norte. E aquelas 10 tribos são levadas, meus irmãos, para a Assíria. E quando são levadas para a Assíria, são levadas com gemidos, com gritos, com ranger de dentes. Aqueles homens iam acorrentados nas suas mãos, iam com grilhões nos seus pés, muitos com mazelas nos seus corpos, muitos feridos, muitos a sangrar, muitos a chorar, mas iam ali a caminho daquela nação, sabendo que já não iriam voltar mais. E aqueles homens e aquelas mulheres, uns transformados em eunucos, outros com os seus olhos perfurados, outros com os seus braços, quem sabe, amputados pela guerra, mas iam ali para aquela nação, porque naquele momento, o Senaqueribe, ele era a mão que pesava sobre o reino do norte. E quando aquele povo, todo aquele povo que era em multidão de milhares, quem sabe de milhões, a Bíblia não nos dá com exatidão quantos eles acorreram, quantos foram aprisionados, quantos foram acorrentados, quantos morreram, quantos sofreram, quantos foram separados das suas famílias, quantos foram agoniados, angustiados, perseguidos, quantos foram levados ali àquele lugar. Mas a Bíblia nos relata que o reino do norte, na sua totalidade, ele é aprisionado e levado cativo para a Assíria. Então, naquele momento, quando Senaqueribe vê que já tinha aprisionado aqueles, ele olha para a filha de Sião, ele olha para Judá, ele olha para Jerusalém, ele olha para as outras 46 cidades fortificadas do reino de Judá e começa a empreender também ele conquistar ali aquele lugar. E então nós vimos que Judá ele era governado por um rei bom, por Ezequias. Ezequias ele vinha de uma linhagem real, ele vinha de uma linhagem, era o 11º a seguir ao próprio Davi. Davi que era um homem, como todos nós sabemos, que segundo o coração de Deus. Ele também seguia a linhagem de Salomão, filho de Davi, que era o homem ao qual Deus dera sabedoria como a nenhum outro, antes que ele viesse ou depois de si, como a palavra diz. Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Era o 11º da linhagem. Ele era também, por assim dizer, alguém que tinha uma promessa através também de Abraão, Isaac, Jacó. Ou seja, era alguém que conhecia a palavra, era alguém que amava a palavra. E Ezequias, de facto, amava a palavra do Senhor. E por tanto amar a palavra do Senhor, ele volta-se para o seu reino quando começa a governar com cerca de 25 anos de idade. E ele começa a retirar os altos que se encontrava. Ele começa a queimar aquelas estátuas de madeira, a partir as estátuas de pedra. Ele começa a retirar tudo aquilo que era idolatria do seu reino e começa a levar o povo à verdadeira santificação. E como começa a levar o povo à verdadeira santificação, aquele homem, alguém começa a olhar para ele. Alguém começa a olhar para ele com olhos de maldade. Senaqueribe, o rei da Assíria, começa a olhar para aquele homem, começa a olhar para aquele reino. E a palavra nos diz tantas vezes que a nossa fidelidade, a nossa entrega a Deus, chama a atenção do nosso inimigo. Foi assim que aconteceu.
A tua entrega, irmão, a entrega daquele homem, daquele rei, levando todos à santificação, levando todos, orientando o povo todo na Torá, para que viessem todos a se santificar, a se entregarem a Deus, levou para que os olhos de Satanás, para que os olhos do inimigo, através do rei da Assíria, Senaqueribe, comece a olhar para aquele lugar. Irmãos, aqui tiramos um primeiro ponto, uma primeira aprendizagem, que quanto mais tu te santificas, que quanto mais tu te entregas, alguém está de olho em ti. O teu inimigo com certeza está de olho em ti. Deus está de olho em ti sem dúvida alguma, mas o teu inimigo olha sempre para ti com olhos de destruição. Ele quer algo teu. Ezequias então, vendo que a guerra era inevitável, Ezequias ele tenta, por assim dizer, subornar a Senaqueribe. Então ele faz um acordo com Senaqueribe e grandes quantidades de prata são levadas para o reino da Assíria. Ouro, as centenas de quilos são levadas para a Assíria, com o objetivo que aquele homem ele não viesse com o seu grande exército, com o seu poderoso exército para destruir. 10.500 quilos de prata são levadas para aquele reino. 1.050 quilos de ouro, diz a própria Bíblia, em 2 Crônicas, é levado, fora tudo aquilo que já tinham levado em quantidades de milhares de quilos, ouro, prata, diamantes, pedras preciosas. Aquilo era o que restava do reino de Judá, e aquele homem, para preservar o seu povo, para que ele viesse a ser protegido, ele ainda dá o restante, 10.500 quilos de prata, 1.050 quilos de ouro, para que aquele homem não viesse a conquistar. Mas a palavra do Senhor acaba por nos dizer tantas vezes que nós, quando o inimigo ele nos tenta confrontar, quando o inimigo ele tenta fazer algo, que nós próprios devemos ser aqueles que devemos confrontar o nosso inimigo. O inimigo tem que perceber, irmãos, que nós, servos de Deus, somos diferentes. O inimigo tem que ser vencido. Então, meus queridos irmãos, quando houver uma confrontação, quando o teu inimigo tentar de alguma forma te subjugar, quando o teu inimigo tentar te rodear, meu querido irmão, nunca tente subornar o inimigo. Confronte o inimigo, peite o inimigo, faça para que o inimigo venha a perder, para que ele venha a ser envergonhado, para que ele venha a ser trazido à presença de Deus para ser julgado. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ezequias, vendo que era inevitável a guerra, vendo que Senaqueribe ele começa a conquistar a cidade de Judá. Todas as cidades fortificadas, elas começam a ser conquistadas e a ser tomadas. Os gritos, a dor, ela começa a tomar conta de todo o reino. A tristeza, as lágrimas, elas começam a correr no rosto daqueles que serviam a Deus. A perseguição, ela começa a ser exaustiva. O sofrimento, ele começa a ser doloroso demais. E então só sobra uma cidade, Jerusalém. Mas uma coisa eu vos digo, irmãos, o sofrimento, a palavra nos diz que Jesus um dia disse, olha, se a mim me perseguiram, sabei do que a vós me perseguiram a mim. A palavra, ela nos fala que sofrimento, irmãos, no meu entender é como se fosse como que terra, como se uma terra lavrada. Uma terra bem lavrada, quanto maior o sofrimento, quanto maior a dor, pode demorar meses, pode demorar anos, irmãos. Mas uma coisa é certa, é como comparado a uma terra lavrada, a terra que é lavrada, a terra que é mexida para ver o sol, para ser oxigenada, aquela terra que é arada, quanto mais mexida, melhor está para receber a semente. Assim é o sofrimento daquele que serve a Deus, assim é o teu sofrimento, irmãos. Quanto maior sofrimento por meses, por anos, é como se essa tua terra estivesse a ser lavrada para receber a verdadeira semente, que é a semente de Cristo. É por isso que muitas das vezes nós não compreendemos o sofrimento. É por isso que muitas vezes não compreendemos a dor que está na nossa casa, o sofrimento que está na nossa casa, o sofrimento que está no nosso reino, no nosso país, quem sabe no país vizinho,
ou aqui também na Europa, ou quem sabe no mundo, nós não o compreendemos, mas o sofrimento, ele sempre tem um propósito para Deus. Deus não te vai deixar sofrer aquilo que tu não suportas. Todos os pregadores falam isto. Então Deus, quando vê que tu estás a sofrer tanto assim, ao ponto de desistires, Deus vai lá perto de ti e te pega pela mão e te levanta, irmão. Ezequias então vai preparar o verdadeiro embate. E ele vai olhar para o reino, vai olhar para todo o reino, e o reino está todo conquistado. 46 cidades. Vocês sabem o que aqueles homens faziam? Aqueles homens levavam os seus prisioneiros, colocavam-nos em frente à muralha de Jerusalém, uns a sangrar, e familiares, quem sabe, estavam em Jerusalém, punham homens de Judá de frente para as muralhas e começavam a falar para desistirem. Começavam a falar para que eles viessem a se render. Mas antes que isso acontecesse, Ezequias ele vai fazer algo de extraordinário, irmãos. Havia uma fonte fora das muralhas, havia uma fonte onde corriam as águas para dentro de Jerusalém. Então ele vai tomar conselho, Ezequias, com os seus generais, com todos os seus conselheiros, e vai agora empreender para tapar aquelas fontes, para que o inimigo ele não viesse a beber daquela água. Para que o inimigo não viesse a beber da água que tanto eles sofreram, da água ao qual eles tantas vezes foram perseguidos por causa daquela água. Meu querido irmão, minha querida irmã, essas fontes, muitas das vezes, que estão ao redor das nossas muralhas, elas têm que ser tapadas lá fora, no mundo exterior, para que o inimigo não venha a beber a água ao qual é santa, a água ao qual ela tem um propósito, não para a vida do inimigo, mas para a tua vida. Essas águas, elas começaram a correr por debaixo das muralhas. Diz a palavra que Ezequias ele faz um aqueduto para que o seu povo, viesse a beber da verdadeira água. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa água que corria dentro das cidades era a água a qual só o reino de Judá poderia beber. Era a água a qual só aqueles homens e aquelas mulheres que estavam dentro das muralhas, eles poderiam beber. Sabe, essa água muitas vezes é fruto do teu trabalho. Essa água muitas vezes é fruto do seu sacrifício. Essa água é fruto do poço ao qual tu vais cavar. Essa água é fruto da cisterna ao qual tu vais abrir. Essa água é fruto do teu joelho. Essa água é fruto da tua entrega dentro de um quarto. Essa água que corre debaixo da cidade, debaixo da tua cidade, é fruto da tua lágrima que é levada para Deus. Essa água que corre debaixo da cidade é fruto do teu amor para com Deus. Essa é a verdadeira água que corre debaixo daquela cidade, que corre debaixo do teu joelho, que corre debaixo das lágrimas que tu deixas cair no chão na madrugada, na noite, quem sabe, durante o dia. Essa água, irmãos, é muitas vezes fruto do sofrimento. É por isso que Ezequias vai lá com uma multidão de homens e vai estar para aquelas fontes todas. Parece absurdo, mas sabem, quando ele tapa aquelas fontes, a água mesmo assim corria para dentro da cidade. Podem tapar todas as fontes da terra, mas a água vai sempre correr para a tua cidade. A água viva que vem diretamente do trono de Deus, sempre ela correrá debaixo dos teus joelhos, porque tu acreditas em vitória, irmão e irmã, em Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus que depois de tapar aquelas fontes, pastor Sandro Soares, ele vai lá e agora vai consertar os muros. Depois de tapar as fontes das águas exteriores, ele vai agora restaurar os muros. E a palavra do Senhor nos fala duas palavras. Minha querida irmã Cida, meu querido irmão Eduardo. Ela nos fala que Ezequias vai restaurar os muros com zelo e com dedicação. Restaurar os muros muitas das vezes é fácil.
agora restaurar os muros com zelo e com dedicação, restaurar os muros com amor, restaurar os muros com a dedicação dada por si para com Deus. Muros, meus irmãos, fendidos, podem levar à ruína, podem levar à morte, podem levar ao afastamento de Deus. Já não ora, já não procura a Deus, entrega as mazelas no corpo, na alma, alianças quebradas com Deus, homens feridos. Meus queridos, muros fendidos têm uma representação espiritual extraordinária, onde muitos são perseguidos, onde muitos são mortos, onde muitos perdem as alianças com Deus, que outrora levantaram a sua mão, dedicaram a sua vida a Deus, quem sabe durante 10 anos, quem sabe durante 20 anos, mas que de um momento para o outro fenderam os seus muros, e ao fender os seus muros, quebraram a aliança com o próprio Deus. Quantos irmãos no nosso meio quebram alianças com Deus por tudo e por nada, ou porque o irmão pisou o seu carro, ou porque o irmão não lhe deu o paz do Senhor, ou porque o irmão não olhou para si da forma que você queria, ou porque o irmão não disse, olha, senta aqui perto de mim, ou porque o irmão disse, olha, eu te amo. Quantas das vezes essas alianças são quebradas por causa do nosso ego, por causa do nosso eu, por causa da nossa carne, por causa da nossa própria empatia com nós mesmos. Meus irmãos, homens feridos, muitas das vezes quebra-se uma aliança por causa de uma ferida que pode ser sarada a qualquer momento, de uma ferida que a qualquer momento basta dar a paz do Senhor, basta dar um abraço e essa ferida, ela é sarada. Quantas das vezes, irmãos, feridas abertas durante anos, só porque nós seres humanos não conseguimos perdoar. Quantas das vezes, irmãos, nós não perdoamos? Coisas banais, coisas simples, irmãos. Você está a olhar para uma igreja que dia após dia Deus está a somar aqui neste lugar. Você sabe porque esta igreja, ela está a somar de dia para dia, porque as feridas, elas foram saradas, porque a união, ela se tornou real, porque o abraço, ele se tornou real, porque o carinho, ele se tornou real, porque o amor, ele se tornou real. As feridas, irmãos, que são saradas, feridas de há anos, só porque alguém por momentos não deu algum tipo de oportunidade e dizem, olha, já não vou ali àquele lugar, naquele dia não se lembraram de mim, irmãos. Às vezes é uma multidão, não se pode dar oportunidade a todos ao mesmo tempo. Saiba que o seu tempo, a seu tempo chegará. Saiba que o seu tempo, Deus não se esqueceu dele. Saiba que o seu tempo está escrito no livro da vida. Saiba que o seu tempo, Deus tomou nota. Não é o pastor João Paulo que tomou nota. É o próprio Deus que está a tomar nota na sua entrega para com Deus, da sua entrega para com o Senhor. Muros fendidos sempre deixam passar a inevitável loucura do inimigo. Quando você tem os seus muros fendidos, destruídos, sempre a loucura do inimigo vai tentar passar. Sabem para quê, meus irmãos? Para destruir. Muros sem proteção, sem defesa, sem abrigo, sem esperança. Todos podem passar, todos podem tomar e todos podem destruir. Muros fendidos. Ezequias sabia a importância de reparar os muros. Ezequias sabia a importância de curar aquele lugar, como se curasse aquele lugar. Ezequias sabia a importância que era dar o valor que com zelo, com carinho, com dedicação, ele chegar ali e começar a reparar aqueles muros. Os muros eram físicos, mas era algo extraordinário. Ele elevava-se ao céu e era espiritual, porque senão a palavra de Deus não falava que os muros foram reparados com zelo e com dedicação, irmãos. Irmãos, mas muros restaurados, o inimigo não espreita,
O inimigo não passa, o inimigo não consegue tomar e muito menos destruir. Se você reparar os seus muros nesta noite, conforme Ezequias, ele reparou os muros com carinho, com dedicação, com zelo, com amor. Ele vai ali e repara aqueles muros. Eram centenas de metros de muros, aos quais com certeza uma multidão ia carinhosamente em cada lugar reparar ali aqueles muros. Olha, aqui está uma brecha. Vamos reparar esta brecha para que o inimigo ele não venha adentrar aqui neste lugar. Olha, aqui está uma pequena brecha. Algo que alguém falou, alguém disse em determinado momento, que ele nem sequer se lembra. Mas vamos reparar este muro, para que este muro ele venha a estar consertado. Olha, aquela perseguição que te fizeram, sabe-se lá onde, em que país foi, em que cidade. Algo que aconteceu há 20 anos, quem sabe. Perdoa, irmão, perdoa essa perseguição e repara essa brecha. Alguém te fez mal, perdoa essa pessoa. Alguém te perseguiu, perdoa essa pessoa. Alguém te matou, maltratou, alguém te molestou. Quem sabe, perdoa, irmão, perdoa, porque o perdão é a base, é uma estrutura da própria palavra de Deus. Perdoar, irmãos, não é para todos. Perdoar é para quem serve a Deus. Quantos casamentos, irmãos, são destruídos? Porque o casal, por momentos, se zanga. Algo banal, algo que você nem sequer consegue compreender. Passa-se um dia, 2 dias, uma semana, 1 mês, 3 meses, 4 meses estão separados. E vão analisar qual era o verdadeiro problema. Nem eles sabem qual era o problema. Foi algo banal, foi uma seta, um dardo inflamado que de repente Satanás lança naquele casal para que viesse a destruir aquela família. Quantos filhos, irmãos, filhos de crentes são destruídos? Cura, meu querido irmão, minha querida irmã, perdoa, 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 perdoa sem reservas, perdoa, irmãos. A base da tua vitória é o perdão que tu conseguirás conceder ao teu inimigo. A base da tua vitória é o perdão que tu conseguirás dar ao teu inimigo. É difícil perdoar um inimigo. Mas a palavra de Deus diz que o inimigo não consegue tomar e muito menos destruir, irmãos. Restaurar muros tem que ser com zelo e dedicação, irmãos. A palavra do Senhor, irmãos, diz que agora, depois que estavam as fontes tapadas, as fontes exteriores, depois que os muros estavam restaurados, depois que Ezequias, ele diz assim, olha, vamos colocar aqui torres de vigia, vamos colocar atalaias para que possamos ver os nossos inimigos. Depois que Ezequias, ele manda colocar um muro, sobrepor um outro muro à volta daquele muro que já tinha sido restaurado. Depois que Ezequias, ele manda fazer escudos, ele manda fazer lanças em multidão. Irmãos, espiritualmente, torre de vigia, atalaia, é para que todo aquele que serve a Cristo, ele esteja atento. A palavra nos diz na Bíblia que houve um homem que foi chamado por Deus o atalaia de Deus, Ezequiel. Ele foi chamado o atalaia de Deus. Sabem porquê? Porque ele trazia o povo que estava em corrupção, o povo que estava em pecado, ele trazia para o pé do altar para servir a Deus. Então esse homem ou essa mulher que conseguir trazer o povo que está em pecado, o povo que está em trevas, para a luz, direcioná-lo para o altar. Eu tenho certeza de uma coisa, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que você será chamado atalaia do Senhor, porque você é um servo de Cristo, porque você é um homem que serve a palavra do Senhor. Atalaia não é para mim. Atalaia é para ti sim, que és levita. Atalaia é para ti sim, que és pregador.
Atalaia és para ti sim, que és intercessor, que és adorador. És um atalaia de Deus, és um defensor do santuário, és um defensor da palavra do Senhor. Existiam homens e mulheres aqui, irmãos, que louvavam, que engrandeciam o nome de Deus, que faziam tremer o céu e a terra, e de repente deixaram a palavra de Deus. Mas tu és a atalaia do Senhor. Irmão, existem aqui homens e mulheres que pregaram, que mexiam estádios inteiros e não sabiam. Existem mulheres aqui que louvavam, e quando louvavam a igreja se levantava, porque a glória de Deus descia sobre a igreja, mas que desistiram em determinado tempo de servir a Deus. Existem homens aqui que têm desejo de pregar a palavra do Senhor, mas Deus nesta noite vai-te retirar toda a vergonha, vai retirar tudo aquilo que não é dele e vai-te levantar como a atalaia de Deus. Vai-te levantar, irmãos. Quer queira você, quer não queira. Quer queira você, quer não queira, você vai ser levantado como a atalaia de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Senaqueribe agora vai mandar Rabsaque, um general de guerra. E sabem para quê que ele mandou um general de guerra? Para falar ao povo. Não para falar, meu querido co-pastor Wanderson Martins, para falar para o rei, ou falar para os generais que estavam preparados na palavra do Senhor. Ele agora vai começar a falar na língua dos hebreus, para colocar medo a todos aqueles que estavam nas muralhas. Nas muralhas estavam milhares de soldados. Estavam milhares de homens à espera que eles viessem para lutar. E eles ali para o embate, para segurar a fortaleza, a Sião, a menina dos olhos de Deus. Estavam ali, irmãos, para doar a sua vida. Mas vai agora Rabsaque, ali aquele general, e vai começar a falar na língua dos hebreus e a dizer: olha, o teu Deus não te consegue proteger. O teu Deus nada é. Nós já conquistamos nações por todo o mundo e todos tiveram que servir ao nosso Deus. Irmãos, sabem para que é que ele fez isto? Ele fez isto para separar a igreja, para que aqueles homens não viessem a obedecer à sua liderança, àqueles que serviam a Deus, àqueles que estavam a ensinar toda a igreja a servir ao Senhor. Agora naquele momento ele vai Rabsaque, vai meter medo para que a estrutura da igreja ela fosse separada. Sabe para quê? Porque o leão ele anda ao redor para destruir as ovelhas que estão tresmalhadas. Assim que você se afastar do rebanho, com certeza será destruído. Assim era ali naquele momento, se o povo se começasse a dividir dentro das próprias muralhas, irmãos. Se o povo se começasse a dividir, haveria uma revolta dentro da própria cidade, abririam as portas para que o inimigo pudesse entrar sem guerra, sem batalha, sem luta. A palavra nos diz: nas grandes e poderosas batalhas, o inimigo sempre vai tentar te afastar da tua liderança. Quantos inimigos, irmãos? Eles infiltram-se dentro das próprias igrejas. Isso é bíblico. Você vai às 7 igrejas da Ásia, no livro do Apocalipse, e você vai ver de tudo. Uma mescla, uma mistura de homens que servem a Deus e homens que servem ao trono de Satanás. Diz a própria Bíblia que existe trono do próprio Satanás em algumas igrejas. Então, aqueles homens eles iam para tentar destruir, para mexer no psicológico daqueles homens. Eles iam tentar mexer no psicológico para destruí-los na sua própria mente, para não precisarem de lutar, para que viessem naquele momento a destruí-los sem qualquer até derramamento de sangue, porque eles sabiam que seria difícil derrotar aqueles que servem a Deus. Rabsaque ele também disse: Ezequias não é o mesmo que retirou os seus lugares altos, que consertou o altar de Deus. Satanás sabe, irmãos. Satanás
Muitos falam de Satanás e dizem que ele é um coitadinho. E por ser um coitadinho, muitas vezes caem nas armadilhas satânicas. Mas Satanás, ele conhece a Bíblia melhor que eu e você. É por isso que Deus nos manda estar sempre vigilantes. Nos manda orar, nos manda jejuar. Nos manda sempre estar a ler as Sagradas Escrituras, para que nós possamos estar atentos sempre à palavra do Senhor, para que Ele não venha a contaminar a Bíblia que está dentro da nossa mente, não venha a se infiltrar dentro de nós, homens e mulheres, que somos santuário de Deus. Nas grandes e poderosas batalhas, o inimigo sempre vai tentar te afastar da tua liderança. O inimigo vai agora tentar entrar no teu psicológico e vai dizer que são fortes, que são invencíveis, que os seus deuses são imparáveis. Irmão, sempre Satanás, quando ele luta, sempre que você vê alguém lá fora, muitas das vezes a guerrear, ele tenta primeiro vencer o seu adversário psicologicamente. E quando ele não o consegue vencer psicologicamente, ele vai demonstrar todo o seu poderio. Ele vai dizer, olha, eu conquistei cidades. Ele levei multidões no cativeiro. Ele levei multidões a desfalecer nas nossas cidades como escravos. Ele vai levar a todos a pensar que Satanás ele é invencível, que os seus deuses são imparáveis, que não existem deuses melhores do que os deuses. Mas isso é mentira. É uma mentira grande, irmãos. É uma mentira que tem sido colocada na mente de milhões, de multidões, que conhecem a Jesus e se afastam, porque começam a olhar para Satanás, começam a olhar para o seu adversário lá fora, começam a olhar para grandes carros, começam a olhar para grandes fazendas, começam a olhar para grandes casas e não sabem que aquilo é o inimigo a tentar seduzir aqueles que servem a Deus. Irmãos, não é proibido você ter coisas grandes e poderosas. Não é proibido você ter o melhor desta terra, comer o melhor desta terra. Porque Deus, Ele desfaz o céu de bronze e desfaz a terra de ferro para que venha a produzir-se o melhor da terra, para que você venha a consumir do melhor, não só para a sua barriga, não só para o seu corpo, mas para tudo aquilo que vai servi-lo. Tudo aquilo que está nesta terra é para lhe dar conforto. Mas, irmãos, Satanás ele está sempre ao nosso redor. Satanás ele faz com que nós achemos que o Deus deles é melhor. É mentira plena de Satanás. A ignorância do teu inimigo será o começo da tua vitória. E o nosso inimigo, que é ignorante, a meu ver, é sábio, ele também sabe da palavra, ele conhece a palavra, mas perdeu a sabedoria quando foi destituído daquilo que Deus lhe tinha dado de melhor, que era andar sobre pedras afogueadas e servir diante do trono de Deus. Mas ele é destituído de toda a sua santidade quando ele arrasta uma terça parte dos anjos e é jogado tudo na terra, porque ele era egoísta, porque ele queria só para si, porque ele não queria ninguém como você e eu para adorá-lo, para pregar a palavra, para louvar ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, para dizer que ele é santo, para dizer que ele é grande, para dizer que ele é poderoso, para dizer que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para dizer que é o Senhor da Glória, para dizer que é o Cordeiro que salvou o mundo, para dizer que ele ainda continua vivo, para dizer que ainda está no nosso meio, para dizer, irmãos, que ele caminha no meio de nós. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. Mas, irmãos, o inimigo pode fazer todas estas coisas, mas ele sempre comete erros. Se engrandece, se auto-intitula, começa a dizer mal do nosso Senhor e começou a blasfemar de Deus. Este homem começou-se a auto-intitular Rei dos Reis. Começou-se a engrandecer sobre toda a terra. Começou-se a esquecer que quando ele conquistou o Reino do Norte, ele foi uma mão nas mãos de Deus, ele foi uma marionete nas mãos de Deus. Mas quando ele olhou para Sião, quando ele olhou para a menina dos olhos de Deus, quando ele olhou para Jerusalém, ele se esqueceu que aquela cidade ela era intocável.
Tu és intocável, irmão. Tu és uma cidade de Deus, escolhida por Deus, menina dos olhos de Deus, intocável aos olhos do Senhor. Tu és intocável, irmãos. Quando ele começa a blasfemar de Deus, ali naquele lugar, e Deus, do seu alto e sublime trono, começa a olhar para aquele homem, Rabsaque, que estava a falar em nome dos assírios. E começa a olhar para aquele homem e ele a dizer mal do próprio Deus, a dizer mal dele. É como se Deus se levantasse do seu próprio trono. E quando ele se levanta, com certeza, os seus anjos ao seu redor, todos os exércitos se levantaram. E à espera de uma palavra do próprio Deus. Meus irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Ninguém mexe com Deus. Ninguém mexe com o Senhor. Ninguém mexe com aquela que serve a Deus. Ninguém mexe contigo nesta noite, porque tu és menina dos olhos de Deus. Quando blasfemarem para ti do nosso Deus, quando disserem que o Deus dos deuses menores, que é grande, tu dizes, esse Deus é pequeno, esse Deus nada serve, esse Deus é para queimar, para fazer lenha, para me aquecer. Quando Deus se levanta, é como se Deus dissesse para Ezequias, como ele falou um dia com Salomão: pede-me, Ezequias, pede-me o que quiseres, pede-me, Ezequias, pede aquilo que tu quiseres que eu te darei neste momento. Sabem, irmãos, Ezequias começou a orar. Vocês conhecem a história, ele começou a orar. Pediu a Isaías, começaram a orar e a clamar. Meus irmãos e minhas irmãs, quando você estiver rodeado, estiver a sentir que vai ser destruído, pede a Deus tudo aquilo que tu quiseres e Deus te dará. Mas para tu pedires tudo aquilo que tu quiseres e para te Deus te dar, tu tens que orar, tu tens que clamar, tu tens que jejuar, tu tens que buscar, tu tens que te entregar, tens que te ajoelhar, tens que dizer: Senhor, eu te sirvo, Senhor, eu te amo, Senhor, nos protege, Senhor, nos salva. Quantos irmãos estão aqui no nosso meio que fizeram esta oração de Ezequias, que se entregaram a Deus, que disseram a Deus: Senhor, está ali um exército, Senhor, um exército ali naquele lugar, Pai, para nos destruir, Senhor. Senhor, para dar cabo de todos os nossos sonhos, para destruir a nossa terra, para destruir o nosso país, para nos levar prisioneiros, para nos escravizar, Senhor. Sabem, Deus manda um anjo. E naquela mesma noite, Deus manda um anjo e 185 mil assírios caem por terra. 185 mil problemas foram destruídos. 185 mil problemas caíram por terra. 185 mil problemas tiveram que bater em retirada. 185 mil problemas foram mortos, destruídos, caíram por terra. Você às vezes tem só um problema, 2 problemas, 3 problemas, e já vê um grande gigante. Irmãos, eram milhares, eram mais que 185 mil. Isto foi só algo que Deus quis mostrar para o inimigo. Olha, vai lá, meu anjo, vai lá àquele lugar, o meu anjo de guerra, vai lá, destrói aqueles 185 mil. Quando eles acordarem pela madrugada, vão só ver corpos mortos. Mas quando tu acordares pela madrugada, tu vais ver todos os teus problemas destruídos. Tu vais ver todos os teus problemas destruídos. Tudo aquilo que te tentava destruir vai cair por terra. A doença que te tentava destruir, ela será retirada e cairá por terra para a honra e glória do Senhor. São tantos, irmãos, aqueles que estão doentes no nosso meio.
São tantos aqueles que estão doentes, irmãos, e a grande maioria não se entrega a Deus, a grande maioria não ora, não clama, a grande maioria não busca ao Senhor, mas que nesta noite seja uma noite diferente. Deus nesta noite está a levantar do trono e está a dizer: pede Ezequias, pede João, pede Tiago, pede Sâncio, pede Pastor Robson, pede qualquer um que está aqui dentro, pede Romeu, pede e eu te darei. E Deus mandará anjos ao teu encontro. Não são todos eles anjos ministradores enviados para servir àqueles que crerem, àqueles que servem, àqueles que se entregam, àqueles que buscam na madrugada, àqueles que buscam durante o dia, àqueles que buscam à noite, àqueles que buscam em lágrimas, irmãos. Quantos buscam em lágrimas, irmãos? Continua a buscar em lágrimas. Aqui está um grande exemplo que pode estar rodeado de problemas. Eles estavam rodeados. A sentença deles era a morte. Mas Deus retirou a sentença da morte para lhes dar vida. E para dizer: meus filhos, ainda há esperança. O que é que te rodeia? O que te rodeia? Não tenhas medo. Clama, onde quer que estiveres, no teu trabalho, na tua casa, onde quer que tu estejas, que alguém se levante contra ti em multidão, ajoelha, coloca o teu joelho no chão e começa a clamar. E a palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estará Deus no nosso meio. E Ele chamou um povo para orar. Ele chamou Isaías para orar, para buscar, para se entregar e para clamar. E Deus mandou anjos ao seu favor para destruir aquela multidão de inimigos. São tantos inimigos que nos cercam, mas também são tantos aqueles que estão lá fora e que nós temos que resgatar e amar e trazê-los aqui para dentro, para que nós venhamos a dar o exemplo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos, eu queria chamar aqui o nosso querido pastor Sâncio Soares, que irá dar continuidade a este trabalho.